Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre personal trainer, treino supervisado. Será que você ter supervisão, você ter alguém te corrigindo, te incentivando, organizando o seu treino ali contigo, do teu lado, em cada execução, será que isso faz a diferença nos seus resultados? Será que você ganha mais massa, ganha mais força? Baixa mais percentual de gordura ou não? O que vale é você treinar, dar o seu melhor ali e tanto faz se você tem supervisão ou não. O estudo que está aí na tela vai discutir isso mais em detalhe e aí a gente vai se aprofundar no assunto. Mas antes, duas coisas bem simples. A primeira, você se inscreve aqui no canal, clica aí no botão de inscrição para ajudar a gente a crescer. Estamos nos aproximando aí de 1000 inscritos. E também, é claro, deixa o seu like para aumentar o engajamento e fazer esse vídeo alcançar cada vez mais pessoas. Bom, então se o assunto é personal trainer, é supervisão nos treinos, quem treina aí na academia provavelmente, né, em especial nas academias de rede, está vendo aí um fenômeno nos últimos anos que é a popularização, né, desse tipo de trabalho. A gente vê cada vez mais personal, né, atuando, treinando aí os alunos e além, lógico, dos próprios professores da sala que já estão ali também para fazer aquela supervisão mais básica, montagem de treino, consegue pegar ali uma ou outra correção de exercício, mas é claro que, se for pensar no cenário das academias tradicionais, às vezes você tem um ou dois professores para 100 alunos ou mais por período, né? E é claro que fica inviável essa quantidade de professores dar conta de todos ali, pegar cada detalhe do treino. Então isso motiva muitas pessoas, né? Principalmente aquelas que querem um acompanhamento ali mais individualizado, para os que treinam mais pesado, aquela ajuda, aquele esforço ali a mais, né? Para quem quer fazer aquela repetição mais forte, chamar alguém para estar ajudando, para estar corrigindo, para aquelas pessoas que têm problema de saúde, né? Que precisam ali de uma correção, que se sentem mais seguras com alguém do lado, ou até mesmo para aquela pessoa que não gosta de treinar, mas precisa, né? Todos nós precisamos, e vê ali no personal como uma forma de reforçar o compromisso, né? De ter alguém esperando ela ali, guiando cada passo. Muitas vezes isso é um fator fundamental para a pessoa continuar treinando, né? Então, quando a gente fala, né, de personal trainer, a gente não fala só do aspecto técnico, né? Do cara ir ali, prescrever e montar o que seria o melhor treino para o seu resultado, mas também em aspectos motivacionais, né? O fator de ter alguém ali te incentivando, ter alguém que você combinou de ir, então muitas vezes a pessoa fica constrangida até de furar o horário, ter alguém ali que vai te ajudar. Então, existem esses fatores tanto técnicos como motivacionais, e a gente está vendo esse tipo de serviço sendo popularizado, né? E aí cabe também a necessidade de estudos, né, para ver, além daquilo que a gente já percebe na prática, que a gente percebe que personal ajuda tanto aquelas pessoas que já treinam a aumentar o nível de treino, conseguir mais resultados, como acaba trazendo diversas pessoas que provavelmente não estariam ali se não fosse esse tipo de acompanhamento. Então, surgem estudos como esse para a gente entender melhor ali, quantificado e metrificado, né, com mais rigor, qual seria o impacto desse tipo de trabalho, né? E esse trabalho aí, esse estudo que a gente está conversando agora sobre, ajuda a gente a entender isso. Então, a comparar justamente a diferença de um grupo com treino supervisionado, alguém ali do lado, né, corrigindo, incentivando, e um grupo que sim, recebeu uma instrução de treino, o que fazer, como fazer, porém fez o período de treino com os mesmos exercícios, as mesmas instruções e características, porém fez por conta própria de acordo com a orientação previamente fornecida, né? Aí na tela estão os participantes desse estudo, né? Então, tiveram dois grupos aí com cerca de 20 pessoas cada grupo, tanto homens e mulheres. Ali a gente vê, né, que a galera tinha peso e altura ali mediano, né? Nem muito alto, nem muito baixo, nem muito pesado, nem muito leve, né? Grupo com as características da maioria das pessoas aí da população. E eram adultos, faixa etária ali de 18 a 40 anos, né? Adultos mais jovens. Toda a galera saudável, sem nenhuma doença ou lesão que pudesse atrapalhar aí no treino.
né? Bem como não estavam consumindo anabolizantes e nada que pudesse, né, afetar ali nos resultados, no ganho de massa, como um suplemento como a creatina, por exemplo. E todos eram pessoas treinadas, eles já treinavam há pelo menos um ano ali certinho, né? Aí a gente vê que a média de idade desse estudo, né, dentro dessa faixa de 18 a 40, foi na casa ali dos 20, 22 anos de idade. Então, uma galera mais jovem, né? É importante a gente saber isso, que o resultado do estudo ele se aplica principalmente à característica da amostra que ele foi conduzido, né? Então, aqui foi o protocolo de treino. Como é que funcionou aí esse treino? Então foi um treino de 8 semanas, lembrando que teve o grupo com e sem supervisão, supervisão com a galera ali, os professores diretos sempre em cada treino, e sem supervisão, eles sabiam o que eles tinham que fazer, mas eles tinham que fazer por conta, né? No mais, o resto foi tudo igual. Tudo o que eu vou falar aqui foi para os dois grupos, exceto esse detalhe da supervisão. Então a gente teve aí 3 treinos por semana, né? E o treino destacado aí no retângulo vermelhinho, um treino full body, né? Treino para o corpo inteiro na mesma sessão. Uns 3 dias, né? Em dias não consecutivos de treino, eles faziam esse treino com puxador para costas, desenvolvimento para ombro, supino, né? Tanto o desenvolvimento como o supino na máquina, supino, peito principalmente, tríceps pulley, rosca direta, né, para o bíceps com halteres, leg press 45, coxa e glúteo, extensora focando frente de coxa e a mesa flexora focada ali, né, na parte posterior da coxa. Então, como a gente comentou, foram 8 semanas, mais ou menos aí 2 meses de treino, 3 dias de treino por semana. Todos esses exercícios eles eram feitos, né, 3 séries de cada exercício, tentando ali 8 a 12 repetições até a falha, então se ajustava a carga para, se chegasse em 12 repetições e ainda não falhasse, aumentava ali um pouco do peso, e se não chegasse pelo menos até 8 repetições, você diminuía a carga para ficar dentro dessa janela, mas sempre milhando a falha concêntrica, né? O máximo que você consegue fazer em cada exercício dentro dessa janela de repetições. A galera sempre descansou ali 2 minutos, né, entre uma série e outra, e também entre os exercícios, e uma coisa que era padronizada é a cadência. Então, na positiva, né, na fase concêntrica, 1 segundo, a velocidade mais rápida, e a negativa, na excêntrica, no controle da volta, 2 segundos. Né? Então, essas eram as características do treino. E aí também foram feitas né, diversas avaliações para fazer a comparação antes e depois desse período de 8 semanas de treino. Então tiveram as avaliações aí da bioimpedância para ver a questão da composição corporal, né, percentual de gordura e coisas do tipo. Mediram a espessura muscular, né, para ver se teve hipertrofia, se teve crescimento muscular. Aí teve alguns pontos, né, teve a medida ali do bíceps, né, região dos flexores de cotovelo, tríceps, são os extensores de cotovelo, e alguns pontos na frente de coxa, né? Pegaram a parte ali mais do vasto lateral e também mais ali do reto femoral, então a parte média e parte lateral da coxa, e mediram em 3 pontos diferentes nessas duas partes, lateral e medial. Então, um ponto mais próximo do quadril, um ponto mais ali no meio da coxa e um ponto mais ali, né, na parte próxima ao joelho, para ver se somente o fato da supervisão do treino, né, com ou sem supervisão, se afetou nessa questão aí do ganho de massa muscular, que é o resultado aí, creio eu, o mais interessante para a maioria de vocês que estão me assistindo. Potência muscular, né, apesar de não ter treinado isso de forma específica, mas avaliaram aí o salto vertical e também avaliaram força, né, se ganharam ali desempenho nos exercícios. Aí pegaram 2 exercícios de musculação que até foram treinados, né? Supino, na verdade o agachamento não foi, né? Mas tem o leg press que é um movimento bem semelhante. E a extensão de joelho, né? Mas a extensão de joelho, ela foi no isocinético, ou seja, colocar isocinético ali para avaliar a extensão de joelho, que é o movimento da cadeira extensora, né? Só no lado dominante. Daí, fizeram a força em isometria, então ele trava uma angulação, você faz força, o braço do aparelho ali, a alavanca não mexe, mas ela registra o quanto de força você está aplicando ali naquela posição. Então, a força isométrica. Lembrando, eles não treinaram nem salto vertical e nem força isométrica. Então, essas duas avaliações, elas não têm uma especificidade diretamente com o que foi treinado, que foi a musculação tradicional.
Então a especificidade ela vai mais ali no caso do supino e do agachamento, que são as coisas mais semelhantes com o treino que eles fizeram, né? Treino de musculação com exercícios sempre dinâmicos, né? Então aqui a gente tem os principais resultados. Esse monte de gráfico que a gente está vendo aí na tela são os gráficos de espessura muscular, pré e pós. Então eles falam para a gente se teve ou não hipertrofia. Para facilitar a nossa vida aqui, eu vou destacar só o que teve um resultado aqui mais diferente, que dá para a gente falar com alguma relevância. Ó. Então apareceu esse primeiro retângulo aí vermelho. Vamos entender isso. Então, tem a barrinha vermelha, né? E a barrinha azul, esverdeada, enfim. Chamem como quiser essa cor aí, né? Então, a barrinha vermelha, grupo supervisionado, a barrinha verde ou azul, o grupo sem supervisão. Quanto mais alta a barrinha, mais hipertrofia teve, né? No pré e pós. E aí a gente vê em todos esses pontos destacados, verdade seja dita, sem uma diferença assim tão grande, mas com uma diferença, favorecendo nos pontos que estão destacados para o grupo com supervisão, frente ao grupo que não teve supervisão. Quais pontos que a gente destaca aí? O tríceps e os 3 pontos de medida ali do reto femoral, a parte média da coxa. Tanto o ponto de medida próximo ao quadril, o do meio da coxa, como o próximo do joelho. E a massa muscular no geral, que é esse último gráfico ali onde está o B, né, dentro desse destaque aí que eu fiz. Então o ganho geral de massa muscular foi um pouco melhor aí para o grupo que teve a supervisão dentro desse período de 8 semanas. Né? Outro que dá para dar uma destacada aqui é a coisa da percentual de gordura, o percentual, a redução do percentual de gordura. Os 2 grupos diminuíram, mas a redução foi um pouquinho maior ali no grupo supervisionado. Né? Os demais indicadores, uns até favorecem o grupo sem supervisão, mas uma margem muito pequena, não dá para a gente destacar, nossa, foi diferente. As diferenças no geral desse exercício, mesmo as que dão para destacar um pouco mais, como essas aí que eu mostrei, elas foram pequenas. Né? Vale lembrar que foi um período de só 8 semanas, o que é 2 meses, não é muita coisa assim, e que já eram pessoas treinadas. Né? Então, a supervisão de treino para quem é destreinado, ela tende a fazer ainda mais efeito do que para quem já tem a experiência de treino. Né? Aqui, mais um resultado que dá para a gente destacar, seguindo aquela lógica de vermelho e azul, né, supervisionado e não supervisionado, aqui tem os dados de força e daquela parte isométrica e do salto. O que dá para destacar aqui? Ó? Agachamento. Aqui, se não me falha a memória, foi a diferença mais expressiva. O grupo que fez com supervisão melhorou o resultado do agachamento. Né? Eles não treinaram agachamento, mas na hora do teste eles ganharam mais força. Né? Então, talvez até por ter ali, né, a supervisão e tal e tudo, isso, principalmente treino de perna, que às vezes a galera se sabota mais, provavelmente no treino supervisionado de perna conseguiu ali a galera que estava com supervisão ir um pouco mais a sério ali nas cargas, no ajuste, e aí provavelmente isso traduziu tanto na mais hipertrofia na frente de coxa, como aí no melhor resultado no agachamento. Né? E aqui o salto, né, não foi uma coisa treinada e, curiosamente, o grupo sem supervisão até teve um resultado um pouquinho melhor. Né? Um resultado curioso. Bom, vamos comentar aqui de forma geral os principais resultados e as aplicações práticas. Então, no que mais interessa aqui para a gente, ganho de massa e ganho de força, de forma geral, né, para todos os aspectos medidos. Os 2 grupos deram resultado. Então, vamos lembrar, era a galera que já treinava e fizeram só 2 meses de um treino full body, ou seja, um treino que treinava tudo no mesmo dia, que é um treino mais legal até para iniciante. Para quem é treinado, tudo bem que 3 vezes na semana não é uma frequência tão alta assim, mas às vezes é legal você localizar o esforço pelo segmento muscular que você quer treinar, até para ter um volume e um estímulo maior. Mas enfim, esse foi o treino feito. Então, esse tipo de treino, ambos deram resultado, tanto sem como com supervisão. Porém, na comparação, a gente viu aí no gráfico, né, apesar de não ser uma diferença tão grande assim que justifique uma vantagem ali muito perceptível, mas o treino supervisionado, para a maioria dos marcadores, principalmente da parte da hipertrofia, crescimento muscular nos pontos avaliados,
tende ali a gerar melhores resultados. Então, nessa comparação, para essa amostra, do jeito que foi feito, treino supervisionado foi mais efetivo, né? Lembrando, mais uma vez, que as diferenças não foram tão elevadas assim. Então, indica que a galera que teve o treino ali só com a supervisão inicial e depois fez sozinho, a galera treinou bem também, que eles se esforçaram, né? Agora, um ponto principal, os grupos começaram ali com um número de pessoas e terminaram com menos. 8 semanas, num estudo científico, é muito rigoroso, critérios ali de frequência para avaliar os resultados. É normal um ou outro ali desistir no meio do caminho, totalmente normal. É muito difícil um estudo de treino, né, que tem esse acompanhamento ao longo do tempo começar e terminar com o mesmo número de pessoas. E uma coisa que foi muito positiva agora para o grupo supervisionado é que a taxa de desistência, né, e a própria frequência dos treinos em si, que tinha que ser de no mínimo 85%, ela foi maior, né, no grupo que teve a supervisão, ou seja, quem estava com supervisão teve maior frequência e quem estava com supervisão desistiu menos. Que é uma coisa que a gente vê na prática, né? Diversas pessoas que têm dificuldade de treinar sozinha, quando treina com personal, se bater o santo ali, a pessoa consegue, né, se manter mais tempo treinando, né, o que faz muito bem para a saúde. Então, acho que esse é o principal mensagem aqui desse exercício, desse estudo, melhor dizendo. O treino supervisionado, ele tende a gerar resultados melhores, não necessariamente dá para falar que quem treina sozinho vai ter menos resultado, que a gente está cansado de ver gente aí que fez tudo sozinho e tem resultados, treinam há anos, estão com um físico excelente ou conseguiram ali melhorar um problema de saúde. Mesmo eu sendo personal, eu podia falar para vocês, não, só supervisionado é o que vai dar certo. É errado falar isso, a gente tem resultados que mostram que não é assim e na prática ninguém é bobo, a gente percebe. Mas, para uma quantidade de pessoas, para uma parcela importante no público, pensando que a maioria ainda da população brasileira é sedentária, nem para academia vai, é muito importante sim a supervisão ali, mais próxima, né? Tanto por fatores técnicos, qualidade do treino, como segurança e também compromisso, né? Então, se você ainda está sedentário, está dolorido, está com algum problema, ou só quer mudar de vida, mudar de físico, e tem condições, considere investir na supervisão de alguém da sua confiança. Se você não tiver tanto dinheiro assim para um personal presencial, precisar de um personal online, você pode me chamar, eu também consigo montar o seu treino e te incentivar, te acompanhar, né, via WhatsApp, via aplicativo, para você ter um caminho ali mais certeiro em busca dos seus resultados, mas independente de ser presencial ou não, independente de ser eu ou não, se você tem dificuldade, procure orientação que com certeza você vai conseguir se manter treinando e ter bons resultados. Beleza? É isso aí. E você? O que acha? Você gosta? Você tem personal trainer? Você acha besteira? Comenta aí. Mais uma vez, se inscreve no canal e também dê o seu like nesse vídeo. Beleza? Esse vídeo acaba por aqui. Na próxima semana a gente volta. Então, até lá, bons estudos, bons treinos e até o próximo vídeo.